Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz para você nessa quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Você já sabe, nossa pílula noturna é o bate-bola do bem. Entre em contato com a gente pelo site institutonamastê.com.br, tá bom? Antes de começar, a pergunta, aliás, de hoje está muito legal, como sempre. Gente, a palestra de ontem foi incrível, né? Mais de 20 mil pessoas já assistiram. Não sei se você já assistiu. Foi fantástico, tô falando sério. Pegue um papel, uma caneta. Você que gosta das pílulas, que confia em mim, faça o que eu tô te falando. Vale a pena. Assista. A gente está disponibilizando ela ainda no YouTube durante mais algum tempo. Ah lá, assista, anote tudo. Eu dei 5 dicas para que você possa ter um ano maravilhoso. Abrimos a inscrição para o Uninamastê, que é um projeto lindo que a gente tem milhares de alunos inscritos, quase 6 meses sem as pessoas entrarem nesse nível. Então, assim, a gente abriu novamente, dando bônus e uma série de coisas. A galera toda animada, então está à sua disposição. Assista, o link está sendo compartilhado com a pílula, tá bom? Pessoal, nós temos hoje uma pergunta muito importante do nosso ouvinte Antoni. Ele fala o seguinte: Ricardo, como lidar com frustrações? Como enfrentar a ideia de que a gente se sente incapaz de resolver determinados problemas na vida? E ele conta, né, uma série de coisas e fala o seguinte: eu tento me manter otimista, mas é difícil. A sensação que eu tenho é que quanto mais eu luto, mais problemas aparecem. É como nadar contra a correnteza. Isso dá desânimo e confesso que às vezes eu até penso em fazer besteira. Gente. Vamos lá, né? Bem, o Antonini, ele levantou um ponto que, na minha opinião, é extremamente importante para todos nós. Gente, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Não tem outra, pessoal. Num planeta como o nosso, nesse momento existencial, qualquer pessoa passa por dificuldades existenciais proporcionais à sua vida. Você pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Vou lhe dar um exemplo. Eu conheço pessoas ricas, que têm muito dinheiro, e gente muito pobre, que não tem nada. Ambas têm muitos problemas. Só que são problemas em níveis diferentes. Quer ver? Se eu chegar para você e perguntar o seguinte: qual é a dor que dói mais? Imagina o seguinte: a dor do meu braço quebrado ou a dor da sua unha encravada? Não, Ricardo, pergunta esquisita. É sério. Qual a dor que dói mais em você? Né? Pensa, qual a dor que dói mais em você? O meu braço quebrado ou a sua unha encravada? É óbvio que a sua unha encravada, né? Bem, se você for analisar o nível de complexidade, teoricamente um braço quebrado chama muito mais atenção. Agora, fica com a unha encravada para você ver como é que dói. Onde eu quero chegar? A nossa dor, não importa em qual nível que ela apareça, ela é sempre um incômodo. Entende? Por exemplo, uma pessoa que está doente, por incrível que pareça, ela pode estar mais em paz do que uma pessoa que não tem uma determinada doença. Por quê? Porque ela aprendeu a lidar com a dor dela, embora ela esteja doente, talvez melhor do que uma pessoa que, embora não esteja com problemas de saúde, talvez tenha problemas emocionais muito mais graves. Entende o que eu quero dizer? Então a dor é relativa e ela sempre vai ter, Antoni e amigos queridos, o tamanho que a gente der a ela. E aí que entra o antídoto. E não tem fórmula mágica, né, pessoal? Esse processo que o Evangelho nos ensina, e que inclusive também a psicologia positiva nos ensina, é que nós precisamos fortalecer a nossa capacidade de confiar na vida, em nós mesmos e no futuro. Não tem outro jeito, pessoal. Ou você aprende a realmente ter fé em Deus e ter a certeza de que Deus espera por você tanto quanto você espera por Ele. Na prática, se fortalecer nessa fé e dar um passo após o outro, sim, sem desistir, se recuperando dos dias difíceis, mas reiniciando no dia seguinte. Ou você aprende a confiar na vida, por mais desafiadora que seja a sua vida, acreditando que dias melhores virão, fazendo a sua parte, ou então não adianta nada, né? A gente vai sempre ficar o quê? Conjecturando que se a minha vida fosse como a do vizinho, não é? Se os meus problemas fossem diferentes, se eu não tivesse frustrações, como você falou. Gente, qual é a pessoa que não tem frustração? Olha, eu fiz visitas em hospitais durante muitos anos, entendeu? Conversando com pacientes. Já contei isso aqui na pílula. Meu Deus, o que eu aprendi, quantas vezes eu saí envergonhado. Veja, eu chegava para fazer a visita, saudável, entre aspas, fisicamente, sem problema, ia conversar com alguém que estava em cima de uma cama, muitas vezes depois de um acidente grave, quase desencarnado, e aí tá lá voltando das cinzas, e a pessoa emocionalmente, por incrível que possa parecer, estava melhor do que eu.
Entende? Eu lembro que isso me fez pensar muito, né? Em como eu estava enxergando a minha vida. E eu vejo isso em todas as áreas, meus amigos, em todas as áreas. Então, qual é o peso que você dá ao seu problema? Entende? Qual o nível de maturidade emocional que você tem? Qual que é o nível de fé que você está abraçando? E o nível de também dedicação, né? Porque vamos conviver, venhamos e convenhamos, desculpa, tem muita gente preguiçosa, me desculpe a honestidade, mas tem. Né? Tem muita gente que quer comer omelete, mas não quer quebrar o ovo, a verdade é essa, né? A pessoa quer o resultado, mas não faz a parte dela. Aí fica difícil. Difícil até de Deus nos ajudar. Imagina, um anjo protetor. Eu contei uma história de Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, né, através das mãos de Chico Xavier, um dos livros belíssimos dele, falando de um espírito protetor que ajudou o dia todo uma senhora por causa de um alfinetinho que ela espetou o dedo no final do dia. Ela quase blasfemou, xingou, ignorando tudo de bom e de proteção que ela tinha tido naquele dia. Então, assim, cuidado, né? Porque às vezes a gente dá muito poder ao que não deveria e a gente deixa de prestar atenção realmente naquilo que vai nos motivar, nos ensinar a vencer as frustrações e nos levar a seguir adiante. Por isso, gente, se vocês me permitirem, de novo eu insisto, assista a palestra. Se você ainda não assistiu a do YouTube de ontem, vá lá. Olha, tô falando, você vai investir 2 horas do seu tempo. Se você não quiser, pelo menos meia hora. Assista e anote. Tem 5 dicas muito, muito legais que tem absolutamente tudo para te ajudar a melhorar algumas questões emocionais, que aqui na pílula eu tenho o quê? 6 minutos, 7 no máximo, né? E ali a gente tem um tempo muito maior para te auxiliar. Eu espero que realmente do fundo do coração possa ser muito útil para você e para sua família, tá certo? Que Deus te abençoe, te proteja, te inspire para você fazer as mudanças que necessita para você ser o ser humano iluminado, iluminada que você merece se tornar. Tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, ou se sabe. Até breve, até muito, meus queridos amigos, muito breve.